Bíblia. Quem trouxe Bíblia, faça assim com a sua Bíblia. Quem trouxe glória a Deus. Quem trouxe aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu convido você nesta noite a abrir comigo a sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis. O pastor havia me sugerido um texto. Eu gostaria de pregar esse texto em obediência ao pastor, mas antes eu não sabia que eu ia pregar, mas o Espírito já havia colocado no meu coração uma mensagem, porque mesmo quando não somos avisados, o Espírito, ele avisa a gente, ele faz com que a gente sinta, irmão. Se você nunca sentiu isso, eu vou lhe explicar como é que é. Você sente um nervosismo no seu coração, parece que uma coisa dentro de você está pegando fogo. É o Espírito que está dizendo para você que hoje tem trabalho para ser realizado. E nós, como obreiros do Senhor, devemos sempre estar preparados para realizarmos a sua obra. Capítulo 25 de Gênesis. Versículo 21. Eu nunca preguei sobre a vida de Jacó, mas o Senhor falou comigo e colocou uma mensagem relacionada à vida deste homem, que tem um exemplo de vida muito importante para nós. Todos encontraram o texto? Se é verdade, digam amém. Amém. Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Amém? Podeis assentar no nome de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, a história de Jacó, ela não começa no capítulo 25 de Gênesis. Embora a primeira referência à vida deste homem seja no capítulo 25, a história de Jacó começa no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis. O texto diz que no momento em que o Senhor estava dando as suas sentenças, primeiramente à mulher, depois ao homem e também à serpente, quando o Senhor foi dar a sentença à serpente, o Senhor disse o seguinte: da semente da mulher nascerá um que esmagará a tua cabeça. O Senhor estava falando a respeito do Messias que viria, do Messias que viria para consertar aquilo que o homem havia quebrado, do Messias que viria para restaurar a comunhão que havia se perdido, do Messias que viria para trazer a bênção sobre a terra que agora estava maldita por causa do pecado. E para que o Messias viesse, era necessário um canal, um meio, era preciso uma família, era preciso um povo. E Deus olhou para a terra e não encontrou dentre todos os povos existentes um povo que fosse digno
uma nação que preenchesse os requisitos para ser o canal, para ser o meio pelo qual o Messias viria ao mundo. No capítulo 12 de Gênesis, a Bíblia diz que o Senhor encontrou um homem chamado Abraão. E o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Quando Abraão ouviu a voz de Deus, Abraão não questionou aquele que falava com ele. Abraão não tentou pedir a Deus qualquer garantia. Ele simplesmente obedeceu à voz de Deus, saiu da sua terra e foi para uma terra que ele não sabia aonde ficava. Imagine Deus chegando com você, pastor Isaías, e dizendo: larga o teu emprego, larga todos os teus bens, tudo aquilo que você construiu ao longo da tua vida, e vai para uma terra estranha, que tu não sabes aonde é, mas eu, Senhor, te mostrarei no caminho, e de ti farei uma grande nação. É muito difícil para nós atendermos a voz de Deus, quando aquilo que Deus nos pede exige renúncia, quando não temos nada, quando não temos nenhum bem, nenhuma propriedade, quando não temos nenhuma estabilidade, nós obedecemos facilmente. Mas quando estamos estabelecidos, quando temos um bom emprego, quando temos propriedade, e Deus exige que façamos algo, nós questionamos várias vezes ao Senhor. Nós nos perguntamos: será que foi Deus realmente quem falou? Será que a revelação é verdadeira? Será que a voz é de Deus? Porque nós queremos garantias. Nós queremos garantias de que aquilo que Deus falou realmente vai se cumprir. Abraão, no entanto, sem ter nenhuma garantia, ele saiu da sua terra e foi para uma terra que ele não conhecia. E quando chegamos no capítulo 25, nós encontramos o começo da história de Jacó, que era neto de Abraão. Jacó, diz a Bíblia, nasceu sob um milagre de Deus, porque como o texto nos diz, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, a mãe de Jacó até então era uma mulher estéril, uma mulher que não podia gerar filhos, uma mulher que não podia ser mãe. Mas o seu esposo Isaque, que era filho de Abraão, orou ao Senhor, e o Senhor atendeu a sua oração, e a sua mulher concebeu a 2 crianças. Antes mesmo de Jacó nascer, o Senhor fez uma promessa a respeito dele. O Senhor disse no versículo 23 que o menor seria senhor do maior, que o maior serviria o menor. Jacó ainda nem havia nascido e já havia uma promessa na vida dele.
já havia uma promessa de que ele seria uma grande nação, a promessa de que ele seria o canal, o meio pelo qual Deus traria o Messias ao mundo. E a história nos mostra que depois que Jacó nasceu, assim como seu irmão Esaú, o seu pai desenvolveu uma afeição por Esaú, e a sua mãe Rebeca desenvolveu uma afeição por Jacó, por Jacó, de tal maneira que Esaú era o filho preferido de Isaac, e Jacó era o filho preferido de Rebeca. Eu tenho a plena convicção que Rebeca contou a Jacó acerca da promessa que Deus havia feito, a promessa de que ele seria maior do que o seu irmão. Deus estava contrariando uma lei, porque segundo o costume daquela época, o primogênito deveria ser maior do que o menor. No entanto, Deus, contrariando as tradições, Deus diz: aquele que era para ser o menor, ele vai ser o maior. Aquele que havia sido determinado para servir, ele vai ser servido, porque Deus age diferente do homem. E Rebeca certamente contou isto a Jacó. Então Jacó cresceu sabendo que havia uma promessa na vida dele. Ele cresceu sabendo que ele seria maior do que o irmão dele. Ele cresceu sabendo que, embora ele fosse o menor, ele seria servido pelo seu irmão maior. Imagine o que isso causou na cabeça de Jacó. Isto fez com que Jacó se tornasse um homem soberbo. Isto fez com que Jacó se tornasse um homem orgulhoso, porque ele pensava consigo mesmo: eu nasci por último, mas eu serei maior do que o meu irmão. O meu irmão pode até ser o primogênito, mas eu irei reinar sobre ele. E o fato dele saber que ele seria maior do que o seu irmão fez com que ele desenvolvesse um desejo de a todo custo fazer com que aquela promessa acontecesse na sua vida. Jacó passou a viver preocupado, e a preocupação de Jacó era: a promessa tem que se cumprir, eu tenho que ser maior do que o meu irmão. Se eu perguntar nesta noite aqui, quem tem uma promessa de Deus, eu tenho certeza que todos irão levantar as suas mãos e vão dizer: eu tenho uma promessa de Deus. E eu acredito que você tem uma promessa de Deus. Eu tenho promessas de Deus. Existem pessoas para as quais Deus fez promessas. Deus disse a um: tu serás pastor. Deus disse a outro: tu serás um grande ministro, um grande pregador do evangelho. E o camarada, quando ele ouve Deus falando isso para ele: tu serás pastor, ele fica atribulado, porque ele pensa que as coisas de Deus são no tempo dele, e as coisas de Deus não são no nosso tempo.
Aí ele recebe a profecia: tu serás pastor. E ele começa a atormentar a vida do pastor dele, dizer: tu tem que me consagrar, porque eu tenho uma promessa de ser pastor. Tu tem que derramar o óleo sobre a minha cabeça, porque eu tenho uma promessa. Ele se esquece que o tempo de Deus é diferente do tempo do homem, e que as promessas de Deus não dependem da nossa ação. E Jacó, ele não confiava no controle que Deus tinha sobre a vida dele. Ele achava que para a promessa se cumprir, ele precisava fazer alguma coisa. Para ele não bastava saber que a promessa havia sido feita por Deus. Ele achava que ele tinha que criar algum método para garantir que a promessa se tornasse uma realidade na vida dele. E às vezes a gente tem essa mania. Que mania? A mania de querer ajudar Deus. A mania de achar que Deus precisa da nossa ajuda para tornar real aquilo que Ele nos prometeu. Entenda uma coisa nesta noite: Deus não precisa que você ajude Ele. Se Ele te fez a promessa, pode esperar que no tempo certo Ele vai cumprir a sua palavra. Eu creio. Você acha que Deus tem problema mental? Às vezes a gente acha que Deus sofre de Alzheimer, que Ele é um velhinho gagá que tem problema de esquecer as coisas facilmente. E a gente fica tentando lembrar Deus de que Ele fez a promessa. E Jacó achava que para a promessa se cumprir na vida dele, ele precisava fazer alguma coisa. Observe o que aconteceu. Quando já Isaac estava prestes a morrer, capítulo 27 de Gênesis. Isaac chamou Esaú e disse para ele: meu filho, eu estou muito velho, e eu sinto que a qualquer momento eu estarei partindo. Mas antes eu preciso te abençoar. Eu preciso antes ministrar sobre a tua vida a bênção da primogenitura. E a Bíblia diz que Rebeca estava ouvindo a conversa dos dois. Isaac disse mais: eu quero que você me prepare um guisado. Eu quero que você casse para mim e me faça um guisado do jeito que eu gosto. Depois que eu comer o guisado, eu irei te abençoar. Rebeca estava ouvindo a conversa. E ela sabia da promessa. E ela disse: nós temos que fazer alguma coisa. Eu tenho que resolver esse problema. Porque a promessa é que o menor será servido pelo maior. Mas se Isaac abençoar a Esaú, a promessa não vai se cumprir. Se Isaac abençoar a Esaú, aquilo que Deus falou não vai acontecer.
e disse para ele: nós temos que resolver esse problema. E ela disse: eu vou preparar para ti um guisado, do jeito que o teu pai gosta, e tu levarás a ele, e ele te abençoará. E ele disse: mas o meu irmão é peludo e eu sou liso. E ela disse: não, nós iremos colocar em ti uma pele de cabrito nas tuas mãos e no teu pescoço. E quando o teu pai te apalpar, ele saberá que tu és Esaú. Antes disto acontecer, no capítulo anterior, a Bíblia diz que um dia Esaú chegou cansado do campo e Jacó estava cozinhando. Esaú estava esfomeado e ele disse para Jacó: me dê um pouco desse teu guisado. E Jacó disse para ele: eu te dou, mas eu quero em troca o direito de ser abençoado pelo meu pai. E a Bíblia diz que Esaú, sem pensar duas vezes, ele disse: pode ficar com a bênção, eu não estou preocupado. A única coisa que eu quero é saciar a minha fome. Existem dias na nossa vida que nós estamos famintos, que nós queremos muito algo, queremos a todo custo alguma coisa, e nos esquecemos que temos princípios, nos esquecemos de quem nós somos. Existem muitos que estão trocando, que estão abrindo mão dos seus princípios por um prato de lentilha. Estão abrindo mão daquilo que são por um momento de prazer, um momento de prazer que dura pouco. São momentos que a gente pensa: não tem problema agora, o que eu quero é matar a minha fome, o que eu quero é comer esse cozido. E Deus trouxe você aqui nesta noite para ouvir a palavra dele. E a palavra dele é: não abra mão dos seus princípios, não abra mão daquilo que você é, ainda que o diabo te ofereça o mundo todo, não abra mão daquilo que Deus te deu. O diabo quer roubar aquilo que você tem. E ele sabe, pastor Isaías, qual é a oportunidade perfeita. Se tem uma coisa que o diabo sabe, é o momento certo de atacar. Você acha que ele vai atacar você quando você está satisfeito, com a barriga cheia? Ele vai atacar você quando você está com fome. Você olha para a mesa bonita, para o cheiro gostoso, e você pensa: eu tenho que matar a minha fome. E Deus está dizendo: existe algo em você que vale
nós não podemos abrir mão. Voltando ao capítulo 27. A Bíblia diz que Jacó enganou seu pai, fazendo-se passar pelo seu irmão Esaú, e recebeu a bênção que pela tradição estava determinado que seria dado a Esaú. Quando Esaú chegou e ficou sabendo do que havia acontecido, o coração dele se enfureceu e ele fugiu e ele tentou matar o seu irmão Jacó. A Bíblia diz que Rebeca disse a Jacó: tu tens que fugir, porque o teu irmão procura tirar a tua vida. Rebeca, então, capítulo 28, aconselha Jacó a fugir para uma terra chamada Padã Arã, para a casa do seu irmão Labão. Quando Jacó chega na casa de Labão, ele conhece uma das filhas de Labão por nome Raquel. Quando Jacó olha para Raquel, a Bíblia diz que ele se apaixona por Raquel. Ele então pede a Labão a mão de Raquel em casamento. A Bíblia diz que no dia do casamento, ao invés de dar a Raquel por esposa, Labão deu a sua filha mais velha, chamada Lia. Agora imagine a cara do enganador sendo enganado. Quando ele levantou o véu da noiva, achando que estava casado com Raquel, e olhou e viu que não era Raquel, era Lia, ele sentiu aquilo que o seu irmão havia sentido, aquilo que o seu pai havia sentido. Só que ele não pensou desta forma. Ele não pensou assim como um dia eu enganei, eu estou sendo enganado hoje. Ele ficou revoltado. Ele se encheu de razões e foi questionar com Labão e disse: tu me enganastes. Aí Labão disse para ele: eu não podia quebrar o costume. Nós temos um costume. A filha mais velha não pode casar primeiro, antes da filha mais nova. Melhor dizendo, a filha mais nova não pode casar primeiro do que a filha mais velha. E Jacó então fez um novo acordo com ele. E ele trabalharia mais 7 anos para casar-se com Raquel. Jacó passou 20 anos servindo a Labão. Durante aproximadamente 20 anos, Jacó esteve na casa de Labão. E todos os dias que ele se levantava, ele olhava para Labão e pensava: esse homem é um enganador,
Esse homem é um sem caráter. Esse homem me enganou. Esse homem não merece confiança. Durante 20 anos, Deus estava querendo ensinar uma lição para Jacó. Deus estava querendo mostrar para Jacó que Labão era apenas o reflexo daquilo que ele era. Deus queria que quando Jacó olhasse para Labão, ele pensasse: o meu tio é um enganador, mas ele só é um enganador porque eu fui o enganador também. Deus queria ensinar para ele que antes de olhar para o terreno do vizinho, temos que olhar para o nosso próprio terreno. Depois de 20 anos, Jacó entendeu aquilo que Deus estava lhe ensinando. Ele entendeu que Labão era apenas o reflexo de quem ele era. Ele entendeu que o enganador era ele. Às vezes a gente olha para a vida dos outros e a gente pensa: esse irmão tem que mudar. Essa irmã tem que mudar. Esse irmão é problemático. Esse irmão, essa irmã tem que deixar disso. Só que Deus está querendo nos ensinar nesta noite que nós precisamos deixar de olhar para a vida do nosso irmão e começar a olhar para a nossa própria vida. Não é o seu irmão que precisa mudar, é você que precisa mudar, é você que precisa se enxergar e ver em você aquilo que precisa ser transformado por Deus. Eu vou finalizar, meus irmãos. Jacó sai da terra de Labão. E enquanto ele voltava para a sua terra, depois que ele aprendeu a lição, ele chegou num lugar chamado Val de Jaboque. Preste atenção. Quando Jacó chega no Val de Jaboque, a Bíblia diz que de noite Jacó tem uma revelação de Deus. Um anjo do Senhor aparece a Jacó e começa a lutar com ele. E a Bíblia diz que a luta se estendeu até pela manhã. E Jacó dizia para ele: eu não te deixarei ir enquanto tu não me abençoares. Jacó podia ser enganador, mas ele gostava de ser abençoado. Camarada não perdia tempo. Ele queria a todo custo ser abençoado. Quem gosta de ser abençoado aqui nesta noite? E para finalizarmos, o anjo perguntou para ele: qual é o teu nome? Eu quero perguntar a vocês: vocês acham que o anjo não sabia o nome de Jacó? Sim ou não?
filho. E a Bíblia diz que ele diz: meu nome é Jacó. Eu imagino a risadinha do anjo e pensando consigo mesmo: o camarada aprendeu a lição. Porque 20 anos atrás, o pai dele perguntou para ele qual era o nome dele, e ele disse: meu nome é Esaú. E agora Deus o traz no val de Jaboque, e o próprio Deus pergunta para ele: qual é o teu nome? E ele diz, com a cabeça baixa, a língua, a voz fina, quase chorando, ele diz: meu nome é Esaú, é Jacó. E o anjo diz para ele: a partir de hoje, tu não serás mais um enganador. Está convertido, está liberto, está transformado. A partir de hoje, o teu nome será Israel. Fique de pé no nome de Jesus Cristo. Tem gente que perdeu a sua identidade no meio do caminho. Tem gente que não sabe mais quem é. Tem gente que se olha no espelho e não se reconhece. E Deus está perguntando para você: qual é o teu nome, minha filha? Qual é o teu nome, meu filho? Eu quero saber quem você é. Você tem uma identidade? Bata no ombro do seu irmão, diga para ele: você tem uma identidade, e não é o seu RG, você tem uma identidade espiritual. Nós somos cidadãos brasileiros, mas nós somos cidadãos celestianos também. Ora, se aqui nós temos um RG, lá no céu nós também temos uma identificação. E Deus quer saber exatamente qual é a sua identidade espiritual. Ah, você não sabe? Ah, você não se reconhece mais? Urabacandorachou, araicantonderibicondaraachou. Ah, você se olha no espelho e não se reconhece mais? Eu vou dizer para você qual é a sua identidade. Quando você se olhar no espelho e você não vê a imagem de Cristo refletida no espelho, pode ter certeza de uma coisa: a sua identidade foi perdida. Porque a nossa identidade, pastores, é Cristo. A sua identidade é Cristo. Quando você se olha no espelho, você tem que ver Cristo refletindo nele. Você tem que olhar para a sua vida e ver a imagem de Cristo refletindo nela. Que Deus te abençoe. Quem crê na palavra de Deus, aplauda o Senhor nesta noite, porque a palavra dele é a verdade.